Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 51 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós falaremos um pouquinho mais sobre o campo magnético da Terra. Isso mesmo, a gente vai ver que a Terra ela é um imã gigante. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar e descrever a localização e a movimentação de objetos no espaço, identificando as mudanças de direções devido ao campo magnético da Terra. Então, para início de conversa, pessoal, na aula de hoje nós continuaremos a ver sobre as formas de movimentação e as influências, na nossa vida cotidiana. O ser humano, ele tem a necessidade de se localizar no tempo e também no espaço. Por isso que ele criou as tecnologias para facilitar a sua localização. E veremos hoje um pouquinho sobre o campo magnético do nosso planeta Terra e como ele influencia as nossas vidas diariamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o campo magnético da Terra e eu começo falando para vocês como se forma esse campo magnético no nosso planeta. E ele vai se formar lá no interior do planeta, num núcleo que é formado por ferro e também por outro material que é o níquel. E esses núcleos, fazem a magnetização do nosso planeta Terra. Então a gente sabe aqui que a parte que a gente consegue ver e até mesmo a parte que a gente pisa é conhecido como crosta terrestre. Mais um pouquinho a gente passa um pouquinho da crosta, a gente vai ter o manto superior, que daí já é de uma outra coloração, como vocês podem ver aqui na nossa imagem. Depois, passando mais um pouquinho, mais alguns metros, podemos assim dizer, vamos ter um manto interior. E lá no nosso planeta Terra, bem no finalzinho, uma área que a gente não consegue ver visivelmente, só mesmo com aparelhos tecnológicos, a gente vai ter o núcleo. O núcleo do nosso planeta Terra, ele vai ser composto basicamente de ferro e de níquel, que são materiais, são formas de metais, pessoal. E quem decidiu pesquisar e saber que a nossa Terra ela pode ser fatiada, pode ter várias camadas? Quem descobriu esse núcleo foi o físico chamado William Gilbert, lá no ano de 1600, então a gente pode ter uma ideia que também já faz muito tempo. E foi por causa dele que hoje nós conseguimos utilizar as bússolas e também o GPS para a gente se orientar aqui no planeta Terra. E esse campo eletromagnético que a Terra tem não só serve para a gente se orientar através de bússolas e do GPS. Ele também tem a função muito importante que é a proteção da Terra contra as partículas do Sol. Sem que isso, provavelmente, sem essa proteção da Terra, a gente não iria sobreviver. A gente iria ter uma insolação e ia se queimar muito. Então a gente sabe que se a gente for para o litoral, num dia de calor, a gente não se proteger, o que acontece? A nossa pele ela acaba ficando mais avermelhada, mais queimada. E essa camada de proteção, ela serve para não deixar os raios entrarem com tanta violência no nosso planeta Terra, não prejudicando a nossa vida humana. Então aqui a gente vai ter um exemplo do campo magnético da Terra e como ele atua como uma barreira de proteção. Então a gente tem ali o nosso planetinha Terra pequenininho comparado com o astro-rei, comparado com o Sol. E vocês podem perceber que aqui nós temos algumas ondinhas, certo? Essas ondinhas é o campo magnético da Terra. É isso que vai proteger, vai formar uma camada protetiva do nosso planeta Terra. Se a gente não tivesse essa camada aqui,
provavelmente os raios, né, solares entrariam com muita violência no nosso planeta Terra e não existiria vida, a gente acabaria ficando queimado, então iria prejudicar a evolução humana, a vida humana também e os animais, consequentemente. Ainda no século XVII, o físico William Gilbert, que ele nasceu em Londres, né, no ano de 1544, ele publicou um artigo que intitulava sobre os ímãs e também os corpos magnéticos e um grande ímã terrestre. Ele foi publicado exatamente no ano de 1600, 3 anos antes da morte por peste bubônica. Então, hoje a gente vive um cenário da Covid, que é uma gripe que acaba prejudicando nosso sistema respiratório. Nessa época, já existiam gripes, já existiam outras doenças. Nesse caso, ali na Europa, ela era tomada pela peste bubônica. Então, ele vai contar um pouquinho, mesmo um cenário assim crítico de doenças, de pobreza, ele vai pesquisar mesmo sobre o planeta Terra. Olha quanto tempo faz, no ano de 1600, pessoal. Então ele já tinha essa ideia, que do lado a gente tem ele já pesquisava e já imaginava que a Terra ela era um ímã gigante. Então a gente tem aqui como se fosse o sul e o norte. Vemos aqui que algumas ele vai formando um campo mesmo magnético, ele sai e volta, sai e volta. Então essa era a ideia do William Gilbert. E falando um pouquinho mais para vocês sobre dentro do planeta Terra, sobre esse núcleo, o núcleo da Terra ele tem o ferro e o níquel em estado de fusão, a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade. Então, como eu falei para vocês, a gente não consegue ver o núcleo do nosso planeta Terra. É realmente com uma tecnologia, com muita pesquisa, que eles descobriram que tanto o níquel como o ferro, eles não ficam paradinhos, eles ficam se movimentando. E esse fluido, ele está em constante movimento, o que geram as correntes elétricas por consequência. E acaba gerando esse campo magnético, que ele sai do interior do planeta e passa ao redor do planeta. Essa explicação é atualmente a mais possível para entender como é gerado um campo magnético. Então aqui eu volto um pouquinho para vocês, só para vocês saberem que aqui, bem no fundo, é um núcleo, como se fosse um ímã, e ele sai e volta e gera esse campo magnético que o William Gilbert ele vai falar e ele vai explicar, justamente pela movimentação do ferro e do níquel em estado líquido é que vai formar esse campo magnético. E esse campo, com o núcleo derretido de ferro e níquel, é que nós falamos e faz com que a Terra ela funcione como um ímã gigante. Ele está aproximadamente a 3.000 quilômetros de profundidade e está em constante movimento, que a gente pode perceber aqui nessa imagem. Aqui nós temos uma ilustração, como a gente falou de crosta terrestre e tudo, a gente sabe que aqui na parte vermelhinha vai representar o nosso núcleo, como se agisse mesmo como um ímã. E esse ímã vai passar, vai desenvolver essa energia, gerando esse campo magnético nessas flechinhas brancas que vão proteger o nosso planeta Terra. Esse constante movimento, ele gera o campo e o disco da Terra em todas as linhas magnéticas geradas. Ela parte de um ponto e até outro ponto onde converge. Então, ela tem um início e um fim, mas ela volta a repetir. No ponto de conversão, as ondas magnéticas há um polo sul magnético e o polo norte geográfico que está um polo sul geográfico e o polo norte magnético. Então ele se inverte um pouquinho. Então eles não vai ficar o sul no sul e o norte no norte. Então ele vai mudar um pouquinho, mas a gente vai ver a seguir
como é que funciona esses polos magnéticos. Então aqui a gente tem uma representação para ficar mais claro para vocês. A gente sabe que tem o polo norte e o polo sul, que são eixos extremos do nosso planeta Terra. A gente já viu um pouquinho isso em geografia. Então aqui eu sei que eu tenho o sul e o norte. Porém, aqui eu vou ter o polo sul geográfico, mas eu vou ter o polo norte magnético. Vai mudar, tá? Vai inverter. E aqui, se eu tenho o polo sul magnético, polo sul, eu vou ter o polo norte geográfico. Então, tanto em ciências ali como em geografia, ele inverte um pouquinho. E a gente sabe que vai sair do sul, vai girar para o norte e ele vai fazendo o contrário, certo? Ele vai girando. Então, aqui eu tenho o polo sul magnético, porém, estamos no polo norte geográfico, pessoal. E aqui eu vou ter o polo sul geográfico, porém, o polo norte magnético. Então, ele inverte um pouquinho as suas posições em relação ao campo magnético do planeta Terra. O que é justamente de onde partem as ondas magnéticas. Você percebeu que os polos eles estão invertidos? O polo sul magnético está junto com o polo norte geográfico e o polo norte magnético ele está com o sul geográfico. Então tem essa mudança ali justamente pelo campo magnético que está presente no planeta Terra. E por que existe será essas diferenças? Vocês devem estar me perguntando, tanto no polo geográfico como no polo científico, podemos assim dizer. Vamos entender que por muito tempo os estudiosos eles pensavam que o norte geográfico e o norte magnético eles eram um só. Mas depois eles descobriram que não era bem assim. O que acontece é o seguinte: tanto o sul e o norte geográfico, eles são pontos extremos do planeta Terra, sendo que o hemisfério norte é onde está o ponto norte geográfico, e que foi denominado assim por razões históricas e por isso não tem relação com o campo magnético da Terra. Sendo assim, os polos norte e sul magnético e norte e sul geográfico, eles expressam fenômenos diferentes. Veremos nas próximas aulas mais sobre as influências do magnetismo na nossa vida humana, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito pequenas anotações e nós vamos para a nossa atividade da aula de hoje. Até a próxima, pessoal!